Olá, bom dia. Agora são 9h35. Estamos começando o boletim de notícias com as principais informações desta manhã. Hoje é quarta-feira, 30 de abril de 2025. Abrimos esta edição com imagens de agora cedo da Congregação Geral no Vaticano, em que os cardeais trabalham nos preparativos para decidir o futuro da Igreja com a eleição do novo Papa. O conclave já tem dia e hora, será em 7 de maio, às 4h30 na Itália, 11h30, horário de Brasília. E nós já vamos direto para Roma, porque a Danúbia Gleiser tem informações sobre a declaração dos cardeais, divulgada agora há pouco pelo Vaticano. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quarta-feira. Nesta declaração, os cardeais expressaram o desejo de dar a conhecer duas questões processuais em que eles tiveram a oportunidade de refletir e debater nos últimos dias. A primeira se refere aos cardeais eleitores. A congregação observou que o Papa Francisco, ao criar um número de cardeais superiores a 120, conforme estabelecido no número 33 da Constituição Apostólica de São João Paulo II, de 96, no exercício do seu poder supremo, dispensou esta disposição legislativa, pela qual os cardeais que excederam o número máximo adquiriram, de acordo com o número 36 da mesma Constituição Apostólica, o direito de eleger o Romano Pontífice desde o momento da sua criação. Sobre isso, nossa equipe conversou na noite de ontem com o canonista Padre Carlos Augusto da Silva, que explicou. A gente via por aí nas redes sociais, de que o Papa tinha nomeado mais cardeais do que era permitido. Quando você analisa o texto da Constituição, ele começa dizendo justamente sobre tem direito a voto os cardeais que não completaram 80 anos até o dia do falecimento do Papa ou em que a sé ficou vacante. Então isso aqui é uma norma de direito. É direito daquele cardeal e nenhum direito pode ser tirado. E ele dá embaixo, na continuação diz que não tenha mais que 120 eleitores. Essa é uma orientação para o Papa, para ele poder controlar ali quantos eleitores tem, porque todo ano os cardeais vão fazendo 80 anos, e ele saber mais ou menos a quantidade de cardeais que ele pode nomear. Mas o Papa Francisco ultrapassou. E uma vez que o Papa nomeou, são cardeais. Se não tem 80 anos, são eleitores. Padre Carlos Augusto falou conosco, então, sobre a primeira parte da declaração dos cardeais. Em relação à segunda parte dessa declaração, os prelados também falaram a respeito do cardeal Giovanni Ângelo Bettiol, observando que ele, tendo em mente o bem da Igreja, bem como contribuir para a comunhão e a serenidade do conclave, comunicou sua decisão de não participar do mesmo. A respeito disso, a congregação dos cardeais expressou o seu apreço pelo gesto realizado e espera que os órgãos de justiça competentes possam apurar definitivamente os fatos que envolvem o cardeal acusado de abuso de poder, peculato e suborno. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Canção Nova no coração da Igreja é com você no estúdio. Obrigado, Danúbia. Pois é, e os cardeais que chegam para as congregações gerais são cercados pela imprensa que busca extrair alguma declaração sobre o clima dos encontros. As congregações gerais acontecem no Palácio Apostólico, no Vaticano. Assim que chegam, os cardeais são interpelados pela imprensa de várias partes do mundo que vai em busca de alguma informação. Perguntas sobre a duração do conclave e quem deve ser o próximo Papa são comuns, mas os bispos evitam dar respostas, já que a votação é secreta e confidencial. Estou procurando o Espírito Santo que me deu uma ideia, afirmou o cardeal de Belgrado, Laszlo Nemé. Não falamos, prometemos que isso permanecerá em segredo, confidencial, porque é importante falar livremente e, portanto, não diante da mídia, disse Christoph Schauborn, arcebispo de Viena. 2 cardeais eleitores não vão participar do conclave por motivos de saúde, informou o Vaticano. Ao todo, 133 vão eleger o novo Papa.
Continuamos com esta proximidade com as pessoas e continuamos a enfrentar os problemas que existem no mundo, pela paz, pela imigração, pela liberdade e pela justiça. Há tantas coisas que precisam ser abordadas, não apenas pelo Santo Padre, mas também por seus colaboradores, disse o cardeal Baltazar Cardoso, arcebispo de Caracas. Há uma semana do início do conclave, nosso site de notícias preparou uma reportagem especial sobre a história da eleição do Papa. Gabriel Fontana, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia a você que assiste a TV Canção Nova. Após o primeiro sentimento de tristeza e luto pela morte do Papa Francisco, que se estende até o domingo, último dia do período conhecido como Novendiale, a Igreja já se prepara para viver o conclave. Padre Eduardo Guimarães, doutorando em História da Igreja e membro do clero de Cornélio Procópio, no Paraná, pontua que nem sempre a eleição de um novo Papa aconteceu como nos dias atuais. Foi apenas no ano 1059 que o Papa Nicolau II estabeleceu que a votação seria reservada apenas aos cardeais. No período medieval, o colégio cardinalício era composto por 20 purpurados. Em 1586, o número foi elevado para 70. Já no século XX, o Papa João XXIII estabeleceu que todos os cardeais deveriam ser bispos, enquanto Paulo VI definiu o limite de 80 anos de idade para os eleitores. Passado o conclave, ao início do ministério petrino, uma vez que o Papa é o bispo de Roma, deve tomar posse em sua diocese, e a celebração para isso, realizada na Basílica de São João de Latrão, acontece em data definida pelo novo pontífice. Para acompanhar essa história do conclave e outros destaques, fique ligado em nosso site, noticias.cançãonova.com, e no nosso Instagram, @cnnoticias. Da redação Gabriel Fontana para o Boletim de Notícias. Obrigado, Gabriel. Faleceu hoje aos 78 anos, Dom Zeno Rasten Teufel, bispo emérito de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sua vocação foi marcada pelo zelo pastoral e amor ao povo de Deus. Dom Zeno apoiou a atuação da comunidade Canção Nova no estado gaúcho. Detalhes do velório e sepultamento ainda serão divulgados pela diocese local. Nossas orações e agradecimentos a Dom Zeno e que o Senhor o acolha em sua infinita misericórdia. Nossa equipe em Brasília segue acompanhando os desdobramentos da investigação sobre a fraude no INSS. E o Senado Federal deve analisar projeto que reduz pena aos condenados de 8 de janeiro. Assuntos para Gabriela Matos, direto de Brasília. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. A gente segue aqui acompanhando os desdobramentos do caso da fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O Instituto publicou uma norma que suspende todos os acordos que envolvam descontos diretos de mensalidades de associações em aposentadorias e pensões. Ontem, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para tratar sobre o caso. E ele defende que o INSS não possa intermediar a relação entre associações de aposentados e os seus beneficiários. Para investigar todo o caso, os deputados da oposição conseguiram instalar uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ao reunir 171 assinaturas. Ainda no Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que está estudando fortemente a possibilidade de votar um projeto de lei para reduzir as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele acredita que essa medida seja uma alternativa ao projeto da anistia, que perdoaria os sentenciados. Sidney, eu volto com você. Obrigado, Gabriela. Abril termina com temperaturas mais baixas em várias regiões do país. Acompanhe a previsão do tempo para esta quarta-feira. O tempo continua frio no centro-sul do país nesta quarta-feira, devido à combinação da massa de ar frio com o sistema de baixa pressão. Com isso, várias capitais estarão geladas. É o caso de Porto Alegre, com mínima de 9 graus, Campo Grande, com 13, São Paulo, capital, 14 graus e Belo Horizonte e Goiânia fazem mínima de 18 graus. Além do frio, no sul, o tempo segue firme e sem chuva nos 3 estados. No Sudeste, o dia hoje amanhece com temperaturas baixas e a frente fria atua mais entre o Espírito Santo e sul baiano. Chove forte também no centro-sul do Piauí e Maranhão.
No sertão nordestino, sol e calor. No centro-oeste, não chove em todo o Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e Goiás. No norte, os temporais continuam se espalhando. No Acre, Amazonas, Rondônia e Pará. Mas no Tocantins, o sol aparece. A seguir, os desafios diplomáticos da Santa Sé e missionários escalabrinianos de 7 países debatem os desafios da migração em assembleia aqui em São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. O Boletim de Notícias está de volta para falar do legado do Papa Francisco. Uma das marcas de seu pontificado foi a valorização do papel da mulher na Igreja. Na Cúria Romana, 5 mulheres ocupam cargos de subsecretárias e uma de secretária, alcançando posições de liderança. Sobre este assunto, nós conversamos com a irmã Helena Coraza, da Congregação das Irmãs Paulinas. Acompanhe. Ele procurou muito incluir todo mundo. E, naturalmente, que ele percebeu a necessidade e o potencial da mulher, né? Então, ele procurou, à medida, gradualmente, ir colocando mulheres também em postos executivos, assim, porque, querendo ou não, a mulher é muito dedicada e pessoas, naturalmente, competentes. Depois ele colocou as mais recentes, né, à frente do dicastério da vida consagrada e dos institutos, né, de vocação apostólica, uma religiosa. Então ele abriu, e também no sínodo, né, nós tivemos uma presença significativa de mulheres com direito a voto, o sínodo de Roma. Então ele foi fazendo todo o possível. Então, nesse sentido, ele, colocando mulheres, ele vai ajudando a nós mudarmos o nosso olhar sobre a mulher e perceber que o projeto de Deus é esse mesmo, mulher e homem à sua imagem, e sermos colaborativos, não concorrentes, nenhum pisar sobre o outro, mas viver a relação fraterna. E o Papa Francisco realizou gestos concretos de reconciliação com igrejas protestantes, ortodoxas e evangélicas. O pontífice adotou uma postura sensível e aberta ao diálogo interreligioso. Quem tem mais detalhes deste assunto é a Natália Cassiano. Bom dia, Natália. Bom dia, Sidney, a todos. É isso mesmo, o Papa Francisco buscou promover a dignidade humana, a justiça social e o respeito mútuo, visando os tempos marcados pela guerra, extremismos e intolerância. Nós conversamos com o membro da comissão da CNBB para o diálogo católico-judaico, Padre Fernando Gross, que tem os detalhes. Vamos acompanhar. A igreja propõe e entende esse diálogo como raios de luz, né? Para uma humanidade muitas vezes desesperada, né? Sem esperança, a igreja vem, né, com o Papa Francisco, né, propondo esse ano da esperança, né? Justamente essa importância de educar para a paz, né? Educar os jovens, as crianças, para um cuidado uns com os outros, para com o ambiente, para apoiar a paz, para rezar pela paz, aquilo que o outro é capaz de contribuir, não ver como um diálogo de interesses mesquinhos, né, dizia o Papa Francisco, mas um diálogo sincero, né, de reconhecimento, de estima. Então, trabalhar sempre o bem que a gente pode fazer juntos e não tanto as diferenças que nos separam. Nós voltamos com informações de Roma, agora com o repórter Rodrigo Luiz, que fala sobre os desafios das relações diplomáticas da Santa Sé para o novo Papa. Rodrigo. A gente vai falar agora sobre a diplomacia do Vaticano. Nós estamos aqui com o professor Agostino Giovagnoli, que é da Universidade Sacro Cuore de Milão, especialista em História Moderna. E, professor, nós gostaríamos de conversar a respeito da presença dos líderes no funeral do Papa Francisco. Como o senhor analisa esse momento? E desde já, obrigado por essa entrevista. Esta presença de líderes tão importantes de todo o mundo certamente ressaltam duas coisas.
Primeiro, a importância que o papado tem ainda hoje no mundo como ápice representativo desta grande realidade, que é, em todo caso, a dos muitos fiéis católicos espalhados pelo mundo. E a outra que destaca a figura do Papa Francisco, por ter sido um protagonista da política internacional nos últimos anos. Às vezes não ouvido, às vezes mal interpretado. Mas, no entanto, um protagonista muito importante, direi uma das pouquíssimas vozes que consegue ter uma audiência internacional de 360 graus. Então, esta homenagem, digamos, dos poderosos da terra mostra o quanto a Igreja Católica e talvez as religiões de modo mais geral ainda são importantes no mundo de hoje. Professor, o Papa Francisco morreu pedindo paz. Paz no mundo, a paz no Oriente Médio. Quais os desafios do novo Papa em relação à diplomacia? Que passos o novo Papa deve dar em relação à relação com outros países no mundo? O legado do Papa Francisco é exatamente o de um ensinamento de paz, que ele levou adiante com grande intensidade, com grande paixão, muitas vezes desagradando as partes que não gostam de ser chamadas à paz. Portanto, o legado imediato que o novo Papa deve enfrentar é precisamente este, e em particular ligado a algumas situações que conhecemos, a Ucrânia de um lado, o Oriente Médio do outro, sem esquecer as terríveis guerras que estão ocorrendo em outras partes do mundo. Pensemos no Sudão do Sul, nos conflitos entre o Congo e a Ruanda, no norte de Moçambique. A lista é infelizmente longa, mesmo que estas situações sejam muitas vezes esquecidas. Acredito que o novo Papa certamente se moverá nesta direção. Podemos imaginar que os novos cardeais escolherão um novo Papa também à luz deste papel, que será o dele, de ser um arauto da paz, se assim posso dizer. Depois, é claro, há também questões mais específicas que pesam muito hoje. A novidade representada pela presidência de Trump, também o conflito sem precedentes que surgiu entre a Europa e os Estados Unidos. Essas são questões que não dizem respeito diretamente à Igreja, mas que a Igreja não pode ignorar. Portanto, antes de tudo, o novo Papa. Muito obrigado, professor, por essa entrevista. Um bom trabalho ao senhor. Nós seguimos aqui trazendo todas as notícias, a expectativa para o conclave, porque aqui na Canção Nova você fica no coração da igreja. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Rodrigo. Hora de saber o que é destaque na imprensa internacional. Familiares de israelenses e palestinos se reuniram para o Dia do Memorial, cerimônia conjunta em memória das vítimas dos ataques de 7 de outubro. As sirenes soaram em Tel Aviv. A cerimônia acontece enquanto os ataques persistem em Gaza e reféns seguem sob o poder do Hamas. E a Rússia iniciou nesta quarta-feira a reconstrução da ponte rodoviária para a Coreia do Norte. Segundo o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, a ligação entre os dois países reforça a parceria estratégica. E um desfile militar na cidade de Ho Chi Minh marca os 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Espetáculos aéreos com caças russos foram assistidos pelo público. 30 de abril marca a reunificação do país, que em 1975 era dividido em Vietnã do Norte, governado pelos comunistas, e Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Aqui em São Paulo, parte da congregação dos escalabrinianos se reúne em uma assembleia que acontece até amanhã. O objetivo é discutir novas ações no serviço aos migrantes e refugiados. A repórter Aline Mércio tem mais informações. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa assembleia que acontece aqui no Seminário João 23, na região do Ipiranga, em São Paulo, e reúne cerca de 100 representantes de 7 países. A gente vai conversar agora com o padre Alexandre Bionchi, que é superior regional da região Nossa Senhora, Mãe dos Migrantes. Bom dia, padre. Quais são os objetivos dessa assembleia? 2 são os principais objetivos dessa nossa 11ª Assembleia Regional. Um deles é a reelaboração do nosso diretório regional. A região Nossa Senhora Mãe dos Migrantes ela foi constituída a partir da unificação de 3 províncias que existiam aqui na América do Sul e agora,
com a conformação em definitiva, com a unificação da região, nós estamos elaborando aquilo que são as normas, as orientações, as diretrizes para a nossa atuação. O segundo objetivo é, em sintonia com o 16º capítulo geral, que foi realizado em outubro do ano passado, elaborar o nosso projeto missionário regional, o nosso projeto de ações, de atividades, de objetivos, de ações estratégicas nesse serviço de acolhida, de promoção, de proteção, de integração dos migrantes, que é este o nosso carisma herdado pelo nosso santo fundador, São João Batista Scalabrini. Perfeito. E aqui hoje estão representantes de quais países? Encontram-se representantes de todos os países dos 7 que nós estamos presentes, que é o Uruguai, a Argentina, o Chile, o Peru, a Bolívia, o Paraguai e o Brasil. E também um co-irmão que veio representando a direção-geral desde Roma. Perfeito, muito obrigada, padre. Essa assembleia fica por aqui até o dia 1º de maio. Muito bonito o trabalho que eles realizam por aqui, né? Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. A edição de hoje fica por aqui, mas você pode revê-la no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Mais informações você confere em nosso portal, em nossas redes sociais e também no Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira para você. Canção Nova, o coração da igreja.